off the fire of the sun. Can't take me down, can't take me down, 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 down. Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Pedrão e estamos indo para mais uma videoaula gravada e preparada com muito carinho para vocês. O tema de hoje é regionalização. O tema regionalização nada mais do que dividir. Para que a gente divide alguma coisa, né? Nós dividimos alguma coisa com o intuito de trazer proximidade, né? Por exemplo, Jaguariúna, né? Quando a gente fala nos bairros de Jaguariúna, né? Os bairros têm características de um lugar e do outro, né? Que faz com que as pessoas se orientem para chegar num lugar para o outro. Por exemplo, uma pessoa que está no centro e quer ir para o destino para a cidade de Pedreira, obrigatoriamente ela vai passar pelo Parque Florianópolis. Ou uma pessoa que está no centro e quer ir sentido Santo Antônio de Posse, obrigatoriamente ela vai passar ali pela região da 12 de setembro, indo para Santo Antônio de Posse pela Vicinal, enfim. Ou alguém que quer ir para Campinas, ela vai seguir sentido a rodovia, né, a principal. Então, assim, são características. Mas a gente fala de regionalização do quê? O nosso foco é a regionalização do continente americano. Mas antes disso, né, eu queria deixar para vocês aqui, tem duas imagens, né, uma imagem, tem um mapa do Brasil e tem duas imagens. Uma imagem da cidade de Curitiba, né, que fica abaixo do Trópico de Câncer, ou seja, é uma região de clima, um clima mais agradável, um clima mais frio, está mais distante da linha do Equador. Então, como a gente já estudou isso, a gente sabe que a temperatura é amena. Em contrapartida, tem uma imagem, né, um céu lindíssimo de praia, que são as praias do Nordeste brasileiro. Obviamente a temperatura é mais quente, né? Então isso muda e é uma forma de regionalizar. Aí a gente vai ver agora quais são os critérios para se regionalizar. O primeiro critério, né, são os critérios naturais, que temos a vegetação, o clima e a hidrografia. A hidrografia é um grande marco para a regionalização de vários municípios, estados no Brasil. Por exemplo, quando você está indo de Jaguariúna para Campinas, para a cidade de Campinas, você chega ali no Rio Atibaia, tem uma placa e está falando assim, ó, divisa de município, né? Ou seja, ali é o limite de Jaguariúna e o começo de Campinas. Então é uma forma de dividir. Sim, é uma divisão. O rio é um critério natural, né? Não foi o homem que fez. Ali a natureza determinou. Então o homem simplesmente aceitou o curso natural da natureza, ok? Outro aspecto são os aspectos econômicos. A gente tem, por exemplo, cidades, né, principalmente as cidades da Inglaterra, como Manchester, que foi o berço da Revolução Industrial, cidades nos Estados Unidos como Detroit, o berço do automobilismo, né? Assim como no Brasil também, o ABCD paulista, são cidades muito industrializadas, São Paulo, né, o coração econômico do Brasil, né, os grandes bancos, as grandes sedes das grandes corporações estão em São Paulo. Então isso é interessante a gente parar e pensar que também pode ser um critério para se regionalizar, né? E um outro critério é o critério histórico, né? E aí nós temos cidadezinhas principalmente de Minas, né, que teve o processo de colonização e depois o processo do café, do ouro, né? Mariana, São João del Rei, Tiradentes, Inconfidentes. Então, assim, é um outro critério. Aí tem outras cidades também por volta do Brasil que tem esses critérios. Mas o nosso foco não é o Brasil em si. O nosso foco, a princípio, é falar da América. Então, assim, a América, ela é regionalizada, ou seja, ela é dividida em
três critérios físicos, certo? Quais são os três critérios físicos? O mais simples e o mais básico possível. Primeiro, América do Norte, ao norte, correto? América Central, ao centro, e América do Sul, né, ao extremo sul, abaixo da linha do Equador, obviamente. Então vamos parar e pensar. Esse é um critério físico, ele levou em consideração a geografia, a localização, enfim. A gente tem algumas características, então eu vou falar um pouquinho dessas características para você entender. É uma aula bem dinâmica, uma aula bem curta e vocês vão gostar, né? Vamos falar um pouquinho dessas três Américas. A América do Norte, vamos começar por ela. Ela é composta por três países apenas: Canadá, Estados Unidos e México, tá? Professor, o Alasca faz parte da América do Norte? O Alasca é um estado que pertence aos Estados Unidos, certo? O Alasca foi incorporado, foi comprado pelos Estados Unidos porque era lá um monte de gelo que não servia para nada. E aí os Estados Unidos foi lá e negociou com o Canadá, e o Canadá havia negociado com a Rússia, enfim, né? É uma área que os Estados Unidos foi lá, comprou e depois de um tempo descobriu o petróleo e ganhou muito. Professor, e a Groenlândia? A Groenlândia faz parte da América do Norte? A Groenlândia é uma ilha. A Groenlândia é a maior ilha de gelo do mundo, né? A Groenlândia pertence à Dinamarca, certo? E aí nós temos, né, o Canadá e os Estados Unidos com suas particularidades, e depois o México. Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele é a maior economia do mundo, né? Tem uma grande população, é um país altamente industrializado, tem o maior PIB do mundo, né? Que é o Produto Interno Bruto, toda a riqueza produzida. Então, assim, é um país grande, mas também com uma população grande e com muita grana. Depois vamos falar um pouquinho do Canadá. E o Canadá? O Canadá é um país muito grande, é um dos maiores do mundo, está entre os 5 maiores do mundo. O Canadá tem uma pequena população e o Canadá tem muita grana, também é industrializado. Só que, por que o Canadá não tem uma grande população? Porque o norte do Canadá é gelo eterno, fica acima do Círculo Polar Ártico, então não é uma região habitável, né? É um deserto de gelo, ok? E depois, né, com essa figura contraditória, nós temos o México. El México é um país, infelizmente, pobre. E depois a gente vai entender por que os Estados Unidos e o Canadá, né, são ricos e o México pobre. E uma das características do México é a manufatura, né? Os países desenvolvidos, né, os seus vizinhos do norte, né, os Estados Unidos e Canadá, eles mandam as indústrias, as montadoras que precisa de muita mão de obra barata e mão de obra não tão qualificada. E também as indústrias que poluem, né, que causam câncer, que causam algum tipo de anormalidade no ser humano, eles mandam para o México se virar lá um pouquinho, beleza? Vamos falar um pouquinho da América Central. A América Central, ela está ali na divisa do México até o Panamá, né? É cercada, temos dois tipos de América Central continental e insular. O que é continental? Continental é quando um país tem divisa com outro país, ou seja, ela faz parte de um continente. E insular é quando é uma ilha. Por exemplo, a Jamaica, Cuba, são países, mas na verdade elas não têm fronteira territorial com outro país. Por isso a gente fala de América Insular, ok? Muito simples, muito fácil, vocês vão tirar de letra isso daí. E para finalizar essa parte, temos a América do Sul. A América do Sul é composta por 12 países. Dentre, né, esses 12 países, o maior
não só em tamanho, mas economicamente, em população, enfim, é o Brasil, o país aí que nós vivemos, né? Então, a América do Sul, ela tem, assim como um contexto da América Central até o México, muito específico, que a gente vai falar daqui a pouco, que é uma segunda regionalização, ok? Até aqui nós falamos de um critério físico, que a gente leva em conta a questão do território ao norte, o território central e o território ao sul. Agora nós vamos falar de uma segunda regionalização utilizando um critério histórico, certo? E esse critério histórico, ele é muito aceito, né? Por quê? Porque a gente vai falar de América anglo-saxônica e América Latina. Eita, professor, complicou? Absolutamente não, gente. É muito simples isso daqui, certo? A América anglo-saxônica, ela tem uma coisinha muito específica. Ela não foi colonizada para ser explorada. É isso mesmo. A América anglo-saxônica, ela foi colonizada para ser povoada, certo? Vamos pensar nos Estados Unidos. Vamos pensar, aliás, na Inglaterra. A Inglaterra é um país cercado por muita água, né? Pelo oceano, e é um país que estava com muita gente, né, vivendo ali, e eles primeiro que eles tinham medo de ser cercado por ter vários ataques por países inimigos, porque eles estavam muito fragilizados, né, por não ter essa fronteira de oceano muito grande. Então eles poderiam ser cercados por vários lugares. Segundo, a população desenvolveu muito, e com isso muitos ingleses estavam passando necessidade, passando fome. Então quando veio o processo de colonização e eles foram para a princípio Nova Inglaterra e depois se tornou os Estados Unidos da América, quando eles foram para lá, eles foram com o intuito de povoar, de ter um segundo lar. É igual aqueles ricos que tem, eu vou ter uma casa de verão, né? De veraneiro, que eu vou passar o final de semana numa chácara, e lá eu tenho meu segundo lar, eu vou para curtir. Alguns não, alguns foram em busca de oportunidade. Mas os ingleses, quando chegaram na Nova Inglaterra, né, hoje Estados Unidos da América, eles foram lá para ocupar, para povoar, certo? E assim, tal qual o Canadá, que sofreu um processo francês e inglês ao mesmo tempo, e depois houve guerras, e enfim, e o Canadá tem inclusive as duas línguas, né? Ele usa o francês e o inglês, mas a língua oficial do Canadá é o inglês, né? Mas também foi povoado, né? Eles foram lá para ocupar aquele terreno, aquele território. Então isso que fique muito claro. Por que se chama América anglo-saxônica? Por conta da língua. A língua inglesa é uma língua derivada dos povos saxônicos, certo? Agora, e a América Latina? Gente, muito simples, tirou esses dois países, todos os outros países abaixo do Canadá e dos Estados Unidos são países latinos, né? E por isso nós falamos América Latina. Mas professor, como assim latino? Latino porque a nossa língua é derivada do latim. A colonização foi feita por espanhóis e portugueses, né? Principalmente o Brasil, né? Que aliás é o único país que se fala o português da América Latina inteira, que basicamente a língua dominante é o espanhol. E essas duas línguas são línguas derivadas do latim. Então assim, o espanhol e o português, assim como o francês ou o italiano, são línguas que derivaram do latim. Então, como toda a América, abaixo dos Estados Unidos até o extremo sul da Terra do Fogo na Argentina, como todos os países falam a língua derivada do latim, então ficou-se por um critério histórico e também um dos critérios mais aceitos, que ficou denominado que nós somos latino-americanos, né? De sangue caliente, como dizem na Espanha.